É tempo de começarmos a enfrentar todos os desafios nas nossas vidas. Você, demônio. Você, demônio. Você, espírito familiar. Você, espírito que mata, rouba e destrói. Em qualquer lugar que esteja, seu nome é demônio. Em qualquer lugar que esteja, seu nome é espírito familiar. Você mata, você rouba, você destrói. Eu te ordeno agora mesmo, no nome de Jesus. Eu te ordeno agora mesmo, no nome de Jesus. Eu te ordeno agora mesmo, no nome de Jesus. Você, demônio, você, demônio, você, demônio, você, demônio. Traga-os para cá. 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 La liberación durante la oración masiva del profeta T.B. Joshua, pidiendo que todo demonio salga de su cuerpo. Eu sou a esposa dele. Eu quero matar esse rapaz. El espíritu dice, quiero matarlo. Eu sou um espírito de cobra. Eu vim para ver os poderes deste homem de Deus. Eu vim desafiá-lo. Eu sou a cobra, a grande Piton. No nome de Jesus Cristo. O espírito maligno, que disse que veio desafiar o homem de Deus, agora se rasteja lentamente em direção ao profeta T.B. Joshua sob seu abdômen como uma cobra. Mas Satanás é impotente perante as armas e armaduras de Deus. O espírito maligno não tem outra escolha que não seja obedecer à ordem do homem de Deus. Ele se torce e se rasteja pelo chão, parecendo surpreso com a autoridade e poder adotados na vida do profeta T.B. Joshua. Pois quando o poder de Deus está presente, Satanás tem que ouvir. O espírito maligno tenta mostrar seu poder, mas imediatamente cai a ordem do homem de Deus no nome de Jesus. Emmanuel. Meu nome é Emmanuel Dixon. Sou do estado de Bayelsa, Nigéria. Minha mãe é de Nembe e meu pai é de Idio. Qualquer um que seja do estado de Bayelsa conhece esses lugares. Eu vim até a sinagoga Igreja de Todas as Nações há 2 semanas atrás, onde eu fui liberto de um espírito de cobra e esposa espiritual. Antigamente, eu ficava com a minha mãe, porque quando eu cresci como uma criança, eu não via minha mãe e meu pai como marido e mulher. Na casa da minha mãe, em Nembe, naquela época, as pessoas adoravam. Quem é de lá sabe que as pessoas adoraram a ídolos lá e em espírito adoraram a cobra. Quando criança, quando tinha 8 anos de idade, eu entrei em contato com uma garota que era próxima a mim. Morávamos no mesmo complexo. A menina era mais velha que eu. Minha mãe foi trabalhar e naquela noite ela foi pescar. Enquanto eu ficava com os meus irmãos mais novos, a menina veio até mim e disse que queria dormir comigo, que eu deveria ir até a casa dela e ir seguindo. Então eu a segui porque ela é mais velha que eu. Eu não tinha escolhido e fazia tudo aquilo que ela me pedia. Então, após eu ter tudo naquela noite, eu me vi num grande oceano, onde eu estava sozinho. Não havia ninguém. Eu estava apenas nadando no oceano. Eu nadei até acordar. E foi assim que tudo começou. Desde então, comecei a ter esse espírito de cobra. Toda hora. Essa moça também aparecia nos meus sonhos. Toda vez que eu dormia, eu me via no oceano nadando como uma cobra e fazendo todos os tipos de coisas no mundo espiritual. E fisicamente, houve um dia em que uma cobra, uma piton, muito grande veio até mim enquanto eu dormia. A piton se arrastou por mim. Mas eu pensei que fosse algo como talvez água me molhando,
pois estava frio. Então, quando me acordei, eu vi a cauda de uma cobra passando por mim. Você viu fisicamente a cobra? Fisicamente, eu vi a cobra, mas eu não disse nada, eu não falei nada pra ninguém. Ninguém sabe disso. Nunca falei sobre isso, apenas vivi com isso. A partir disso, eu comecei a ser possuído por espírito de luxúria, espírito de raiva, espírito de roubo. Eu cresci assim. Cheguei a um ponto em que eu disse para minha mãe que eu queria ir para o lado do meu pai, porque ela e meu pai não estavam juntos. Então, ela me levou para o lado do meu pai. Até mesmo quando eu fui para o lado do meu pai, o espírito me seguiu para a casa do meu pai. Meus irmãos sabiam que eu sempre ficava raivoso, extremamente raivoso. E eu roubava e fazia várias coisas. Eu me movia como uma piton. Nos meus sonhos eu era uma piton. Eu podia percorrer muitas distâncias sobre a minha barriga. Eu simplesmente me rastejava pelo chão. Assim mesmo. Dentro do sonho, quais tipos de atividades você se via praticando nessa forma de uma cobra, atividades destrutivas? Dentro do sonho, na maior parte do tempo, eu brigava muito com as pessoas. Às vezes, quando alguém me ofendia, se fisicamente eles eram mais poderosos do que eu apenas ficava quieto. Embora estivesse com raiva, eu guardava a raiva dentro de mim. E eu acreditava que o veria no sonho e nós brigaríamos ali. Então, na maior parte do tempo, eu brigava com as pessoas e sempre as derrotava. Certo, então a mesma pessoa que te ofendia fisicamente, espiritualmente, você se via como uma cobra que atacava essa pessoa no sonho? Sim, mas na maior parte do tempo eu me via normal. Mas o poder em mim me induzia a fazer o que o Espírito me direcionava. Está bem, então podemos entender o que o nosso irmão está dizendo, que desde a infância esse espírito de cobra estava dentro dele. Agora, irmão, você disse esse espírito especificamente te conduziu a espíritos de luxúria, raiva e roubo. Você pode explicar a área da luxúria? Quão severa O ela espírito era? da luxúria me fazia cobiçar qualquer garota que eu visse que eu gostava, eu a cobiçava. E depois eu dormia com qualquer garota que aparecia no meu caminho. Eu simplesmente dormia com elas. Algumas delas, se eu não dormisse com elas, talvez devido a algum motivo, ou porque brigávamos, ou não concordávamos um com o outro, espiritualmente, eu havia a imagem delas aparecer como um espelho para mim. Eu havia as nuas, então eu dormia com elas. Com a maioria, eu não me comunicava pessoalmente. Eu não as via novamente, como aquelas que eu havia nos encontros, com as quais eu entrava num relacionamento, entravam em depressão, não iam bem academicamente. Elas ficavam confusas. Elas me diziam que me amavam e que haviam seriamente se apaixonado por mim. Algumas vezes eu não sabia que tipo de amor elas tinham por mim porque eu não entendia. Elas passavam por coisas assim. Certo, então você quer dizer, irmão, que essas moças com quem você dormia, por causa do poder que estava em você como uma cobra, no fim das contas, elas acabavam enfrentando confusão, destruição, Sim. problemas acadêmicos, tudo isso? Sim. Enquanto eu crescia, em um ponto eu era intimado por muitos colegas da minha idade. Às vezes as pessoas que eram maiores que eu, que tinham poder, e algumas vezes pessoas que tinham finanças, que podiam fazer o que quisessem. Na maior parte do tempo, quando me irritavam, me machucavam muito. Chegou a um ponto de eu não saber o que fazer. A única forma de eu me revidar era através do Espírito, através do poder em mim. O poder em mim sempre me empurrava ao extremo, onde eu queria lutar, queria destruir. Então, nesse ponto, por causa dessa intimidação, eu quis adquirir poder físico. Se você viesse a mim fisicamente, eu poderia lutar com você e destruir tudo em você. Essa era a ideia que vinha a mim. Uma ideia muito forte que me direcionava para o que eu deveria fazer. Em 2012, eu fui admitido numa universidade na África do Sul. Então, quando eu ia lá, através do Espírito, eu fui guiado para a internet para ler sobre Illuminatis, Anticristo,
e grandes poderes nesse mundo. Eu lia e através disso, eu aprendi muito sobre como controlar o mundo, como controlar seres humanos fisicamente e espiritualmente. Então, eu aprendi muito. Eu tentava me aprofundar mais e mais nisso. Eu sabia que meus olhos estavam abertos fisicamente e espiritualmente. Quando eu estava caçando essas coisas demoníacas, minha vida se tornou ainda pior. Porque eu não conseguia mais lidar com meus estudos. Ao invés de eu gostar de ler meus livros, eu gostava de ler essas coisas sobre Illuminati, Anticristo e coisas do tipo. Às vezes, eu passava de 4 a 5 horas lendo sobre elas, porque eu gostava daquilo. Mas com meus livros eu não conseguia nem sentar por 30 minutos para ler. Isso realmente me afetou, me trouxe confusão e depressão. Eu sempre tinha dores de cabeça. Isso controlava cada pedaço da minha vida. Então, devido ao interesse que eu tinha nessas coisas, eu baixei algumas imagens. A razão de eu ter baixado elas era para que, depois de ter lido sobre elas, eu pudesse visualizá-las. E as baixava no meu computador. E comecei a gostar de olhar para essas imagens. Porque quando eu olhava para elas, eu recebia conforto. Eu gostava. Mesmo eu estando nervoso, se eu fosse para o meu quarto e eu olhasse para essas imagens, eu ficava bem, eu relaxava. Eu ia para a igreja, porque eu costumava cantar na igreja. Mas, a partir do momento em que comecei a ler sobre essas coisas, guardando essas imagens na minha casa, no meu computador, eu parei de ir para a igreja. Eu não queria nem ouvir sobre a igreja. Isso me virou contra a igreja. Algumas vezes meus amigos me ligavam, pessoas com quem eu me costumava ir à igreja, e eles me perguntavam se eu estava indo para a igreja. Eu dava a eles desculpas desnecessárias, as quais eram dificilmente aceitar elas. Mas devido às coisas em mim, eu nem queria ir para a igreja, eu nem queria ouvir nada sobre ela. Mesmo quando eu tentava ir para a igreja, eu me sentia entediado. Eu ficava por 2 horas ali, mas para mim era tempo demais para ficar numa igreja. Então, quando você veio à Sinagoga Igreja de Todas as Nações, há 2 semanas atrás, explique o que aconteceu nesse período. A principal razão pela qual eu vim para a igreja era para ver o homem de Deus. Eu via pela internet, através do YouTube, onde eu geralmente o assistia e o seguia. Quando eu voltei para a Nigéria, eu decidi vir para ele face a face. Não só em foto, mas fisicamente. Quando ele começou a orar, eu estava lá fora. Então, eu entrei para a oração. No momento que eu entrei, em menos de 10 minutos, eu vi algo como uma luz entrando no meu coração, no meu peito. E quando entrou no meu peito, não pude mais me controlar. O Espírito me dizia, você não pode me envergonhar nesse lugar. Então, eu tentava me controlar. Mesmo quando o Espírito me impulsionava, eu tentava me segurar e algo disse, não, você não pode, você deve ser exposto. Meu coração e minhas mãos começaram a vibrar muito fortemente. Eu estava calculando quando os obreiros sairiam, para que então eu corresse para fora da igreja. No momento em que os obreiros deram um passo, eu olhei para sair correndo, e então eu caí no chão e comecei a me mexer como uma cobra. Pois ali eu perdi o controle, eu não sabia o que estava acontecendo, se eu estava passando por libertação ou não, eu não sabia. Naquele momento, o Espírito em mim estava nervoso, extremamente nervoso. Eu queria lutar. É por isso que eu estava enfrentando com aqueles homens para que eu pudesse lutar. Mas, quando eu me aproximei do profeta, quando ele me chamou, havia algo muito claro, uma luz muito brilhante. E eu não conseguia nem olhar. Eu tentei, mas eu não conseguia porque a luz era muito forte. Era incontrolável. Então, quando ele me chamou, eu estava indo. Mas por causa da luz, eu parei. E ele continuava a me chamar dizendo, venha. Eu parei e ele continuava a me chamar, venha. Então ele veio até mim. Após eu ter me aproximado dele, o Espírito me deixou. No momento em que o profeta se aproximou de mim, eu me tornei fraco. O poder foi completamente destruído. Vamos aplaudir a Jesus Cristo.
Então você quer dizer que enquanto o espírito maligno estava dentro de você, te movia como uma cobra em direção ao profeta, planejando o atacar? Naquele momento em que você olhou para ele, o que você viu? Eu vi um tipo de luz que eu nunca vi na minha vida. Nunca na minha vida. Eu não imaginava que existisse aquele tipo de luz. Porque é uma luz que não é possível de ser explicada, de ser descrita. Era tão forte que eu não conseguia nem olhar para ele. O homem de Deus é extremamente poderoso. Agradecemos a Deus pela libertação do nosso irmão daquele espírito de cobra e agradecemos a Jesus Cristo por ele estar hoje aqui como testemunho vivo. Irmão, o que você pode dizer sobre a sua vida após a sua libertação? Quais as mudanças aconteceram? Primeiramente, quando eu ia dormir, antes de vir aqui, eu sempre me via, toda vez em que eu ia para a cama, o único lugar em que eu me via era no mar. Me movendo como uma cobra. Se eu estava num arbusto, eu me movia como diferentes tipos de animais. Mas, após a libertação, quando voltei para casa, eu dormi naquela noite. E foi como se eu estivesse no céu. Porque eu dormi como um bebê. Eu não sonhei, não aconteceu nada. Quando o impulso vinha antes, eu fazia qualquer coisa naquele ponto. Mas, após a libertação, glória a Deus, eu não o achava mais. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Irmão, você disse antes que sempre teve desejo e interesse em olhar esses tipos de imagens demoníacas, fotos e pesquisava sobre essas coisas. O que você pode dizer sobre isso após a sua libertação? Quando eu voltei para o meu quarto de hotel, eu apaguei muitas dessas imagens. Eu apaguei tudo. Até mesmo pornografia. Eu tinha mais de 20 vídeos pornográficos no meu computador. Mais de 20. Os quais assistia de um para o outro para ter prazer. Mas no momento que eu entrei no meu quarto, a primeira coisa que me veio na cabeça foi apagar todas essas coisas. E eu apaguei tudo completamente. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Nós acreditamos que agora que você está liberto, você está numa posição de aconselhar as pessoas. Meu conselho é para os meus colegas de juventude. Eu os aconselho a tomarem cuidado. Quando estiverem navegando na internet, tenham um propósito. Tenham um propósito para entrar na internet. Quando eu digo propósito, não quero dizer má intenção. Não navegarem para olhar coisas desse tipo, porque essas coisas não vão te ajudar. Elas nunca vão te levar a lugar algum. Elas não vão te acrescentar ou te ajudar em nenhuma área de sua vida. Porque no momento em que você começar a entrar na internet e começar a olhar imagens como essas, você será destruído por completo. Isso vai danificar tudo na sua vida. Vai te voltar contra a sua família, contra Deus e contra tudo pelo que você trabalhou nessa vida. Então, o meu conselho é, por favor, não entre na internet e comece a olhar essas imagens ou baixar coisas que têm a ver com os Illuminatis ou Anticristo e tudo isso. Porque isso nunca te ajudará, te destruirá. Se você está navegando para pesquisar livros ou para seus estudos, apenas pesquise, então saia da internet. Não desperdice seu tempo nessas coisas, porque isso é um desperdício, nunca te ajudarão de forma alguma nessa vida. Pais devem se preocupar com seus filhos, devem saber onde eles levam seus filhos. Quando seu filho mostrar uma certa atitude ou caráter, não responda batendo nele, isso não resolverá. Ao invés disso, ore para que ele busque a face de Deus. Então, essa criança não crescerá sendo mimada. Obrigado. Vamos aplaudir a Jesus Cristo. Irmão, nós agradecemos a Deus por sua vida e oramos para que Ele te dê graça de manter essa libertação, fazendo da palavra dele padrão para a sua vida em nome de Jesus. Amém.